Esta aula não pretende aprofundar em temas psicanalíticos nem estudar a fundo as teorias. É apenas uma maneira simples de tratar alguns assuntos muito relevantes, né, para nós aí no nosso dia a dia. Então, sim, Freud explica muitos saberes essenciais. Vamos lá? É absolutamente normal e inevitável que a criança faça dos pais o objeto da primeira escolha amorosa. Porém, a libido não permanece fixa nesse primeiro objeto. Então, como a nossa proposta aqui, gente, é desmistificar que a psicanálise, tudo que ela vai falar tem a ver com sexo, tem a ver com erótico. Não é assim. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar do que é a libido. A libido é uma energia que eu direciono para que eu consiga realizar alguma coisa que eu desejo. Então, vamos começar a frase aqui de trás para frente. Então, a criança ela não vai ficar permanecendo ali investindo naquele amor, né, do desejo pelo primeiro objeto. Ela não vai ficar fixa nesse primeiro objeto. E objeto aqui também, eu quero desmistificar mais um conceito, o objeto em psicanálise é para onde e para quem ou para o que eu direciono a minha energia libidinal para realizar um desejo. Então, quando a criança nasce, ela está ali, o mundo dela está circunscrito à casa, à família onde ela vive, e quem nutre, dá carinho, atenção, aconchego, afeto são os pais, é natural e nem tem como evitar que o primeiro objeto de escolha amorosa para onde a criança direciona, né, a energia dela libidinal, sejam os pais. Então, a gente vai falar sobre as estruturas psicanalíticas, de uma forma bem prática, bem tranquila, bem simples, para que a gente aprenda como nós podemos utilizar isso para que os nossos filhos sejam adultos mais felizes e estejam bem na vida. Quando a gente tem a honra, a alegria, a felicidade de ter filhos, né? Eu acho que é um grande presente que a gente recebe. E a gente quer que a vida dessa criança, né, seja festa, cores, amores, sucesso, celebração, opulência, prosperidade. Nós trabalhamos, aliás, saber que nós temos filhos para cuidar faz a gente levantar da cama todo dia, né, enfrentar muita coisa. A gente é muito agradável, é muito gratificante proporcionar o nosso melhor para nossos filhos, que serão adultos um dia. E na vida do adulto, existem perdas também, dificuldades. Segundo alguns filósofos, viver é nauseante. Temos tormentos, né? Revés, temos dor, né? As pessoas que a gente ama, elas morrem, por exemplo, a gente fica diante aí de uma pandemia. Então, preparar nossos filhos para isso é muito importante. E nós desprendemos energia, né, libidinal enorme em tentar proporcionar tudo que nós podemos de melhor para os nossos filhos, mas nós esquecemos que proporcionar a capacidade de enfrentar dificuldades é tão importante quanto qualquer outro saber que nós ensinamos para os nossos filhos. Bom, o complexo de Édipo, ele é considerado um fenômeno central da sexualidade infantil, tendo seu apogeu entre 3 e 5 anos do indivíduo. Gente, nós vamos ver aqui que é uma triangulação amorosa que acontece. Se correr tudo bem, isso fica só lá naquela idade. Mas quando isso não é bem conduzido, infelizmente nós vemos aí adultos que só conseguem se relacionar em triângulos amorosos. Nós conhecemos pessoas que só se apaixonam por pessoas interditadas. Uma mulher que só gosta de homem casado, um homem que só gosta de mulher casada, um homem que está feliz casado, mas tem que ter um amante, e vice-versa, né? Então, como que é que se dá esse complexo de Édipo? De forma simples e positiva, a criança apresenta amor pelo genitor do sexo oposto e rivalidade com o do mesmo sexo. A sua energia libidinal e suas experiências afetivas, elas orbitam sempre dentro dessa organização. Então, o que acontece?
A menina, ela quer continuar sempre sendo a menininha do papai, a namorada do papai, ela quer casar com o papai. Então, de preferência, que a mãe saia desse meio, né? E o menino, da mesma maneira, ele quer a mãe para ele. Ele não quer dividir a mãe com mais ninguém, principalmente com o pai, né? Então, o que que acontece? Estabelece-se uma triangulação que se chama triangulação edipiana, um triângulo amoroso. Tanto o pai quanto a mãe, eles são parceiros interditados. A realidade vai mostrando para a criança que aqueles parceiros são interditados. E isso gera uma angústia muito grande. Por isso que é a grande prova de fogo, na minha opinião, é a grande prova de fogo de como a criança vai lidar com as próximas angústias da vida dela. As pessoas pensam que isso daqui está sempre ligado só a como vai ser a identificação sexual da criança. Também, mas não apenas isso. Então, o que que acontece com a identificação? A menina, ela quer o pai para ela, mas ela sabe que o pai é um parceiro interditado. O que que ela faz? Ela começa a ser rival da mãe e ela começa a competir com a mãe e ela identifica com essa mãe. Ela fala, eu quero ser isto que a minha mãe é, para eu ter um parceiro como ela tem meu pai. O menino, a mesma forma. Quando ele perde a mãe para o pai, ele fala assim, não, eu vou procurar ser igual a ele, eu quero ser o que ele é, porque assim eu vou ser premiado pela vida como uma parceira, como a minha mãe. É a saída que a gente explica, em geral, estou falando bem superficialmente, a gente pode aprofundar se alguém precisar, eu quiser, só falar com a gente nos comentários que a gente providencia. Mas a princípio é isso, é um triângulo amoroso, angustiante, dolorido e a criança sai perdendo. Então, o que vai acontecer, com qual caminho essa angústia vai achar na formação do sujeito, que a gente chama de estruturas psicanalíticas. Essa angústia, ela nasce na frustração da perda do objeto de amor, que é o que aconteceu. Aquele objeto de amor, ele é impossível. Então, a criança precisa de abrir mão daquilo. Aí nós vamos ver qual caminho que essa angústia acha. Eu costumo falar que a vida é mágica, né? A vida é uma magia, mas toda magia tem seu preço. O preço da magia da vida é a angústia. Não existe vida sem angústia. Não existe vida sem frustração. Então, ela vai permear toda a nossa vida. Então, é isso que a gente vai ver, como que é que essas pessoas vão achando um caminho para essa angústia e como elas vão lidar com as angústias da vida. Começar aí pela questão mais grave, que é a psicose. Quando esse ambiente onde se estabeleceu esse triângulo, a triangulação edipiana, foi um ambiente extremamente traumático, um ambiente fragmentado demais, um ambiente com muitas experiências traumáticas, a criança não entra nem na cena edipiana para que ela consiga fazer um contato com a realidade. Isso é que se chama de foroclusão. É isso que torna a pessoa psicótica. Então, como ela não viveu, ela não experimentou essa angústia, não significa que a angústia some, que igual eu expliquei, a angústia faz parte da vida, né? Ela cria um mundo paralelo, por isso que a gente fala paranoia. E ela vive ali naquele mundo, que é irreal. Hoje tem alguns estudos aí que falam um pouco da ligação entre o autismo e essa foroclusão. Eu só coloquei mais por conhecimento nosso, mas isso ainda está em estudo. E a esquizofrenia. Bom, o psicótico, ele encontra fora de si tudo que ele excluiu de dentro. Então ele não tem nenhuma lembrança de como dar conta de alguma angústia, já que ele nem viu essa angústia, mas ela existe, que ela faz parte da vida. Então, o que que acontece? Ele revela esses distúrbios, como está difícil para ele a angústia, de uma forma distorcida, que é através de alucinações, vozes e surtos. E quem causa a dor sempre são outras pessoas, para ele, sem nenhum nexo causal. A gente consegue imaginar, nossa, eu fiz isso e por isso que aquela pessoa está reagindo assim comigo. Para o psicótico, não. Ele não consegue fazer nexo e, como tudo é do mundo paralelo, né, paranoico,
ele não dá conta de viver na realidade. Por isso que é impossível, praticamente, né, fazer um trabalho de análise, psicanálise com uma pessoa psicótica. Isso é um grande problema muito estudado atualmente, porque ele não tem vivência das angústias, ele não é sujeito, que hora que ele vai fazer qualquer mudança, né? A perversão. Bom, gente, que perversão é uma estrutura psicanalítica que não tem nada a ver com ser perverso e ser mal. Pode até ser também. Mas a perversão é porque o sujeito aqui, ele, diante daquele triângulo amoroso, na hora que ele viu que aquela cena chegou naquele ponto, que dali para frente ele não queria que nada mudasse, ele nega. Ele faz de conta que aquilo não aconteceu. E aí surgem as parafilias, né, que são todas as expressões eróticas torpes, como é, por exemplo, a pedofilia. E eu vou explicar por quê. O fetiche e outros. O perverso, na impossibilidade dessa satisfação completa, ele cria também um mundo paralelo. Porém, onde tudo é permitido. Porém, aqui, como a própria palavra fala, é perversão, esse mundo permeia o real. Então, por exemplo, ele cai na parafilia, por exemplo, da pedofilia. Dentro das regras que ele criou para a satisfação completa, pode sim, sem nenhuma culpa, um adulto ter relações sexuais com uma criança, por exemplo. Porque para ele não aceita que o mundo dele tenha angústias. Então ele vive situações que não tem regras nenhuma, a regra é a angústia não existir, mas que ao mesmo tempo é extremamente angustiante para que ele consiga estar bem. Porque quando a gente fala de fetiche, aqui não é só, eu acho lindo, acho muito erótico sapato, mulher de sapato vermelho. Não é isso. O fetiche aqui é que sem um objeto que é o fetiche, ele não consegue ter satisfação erótica. E esse objeto costuma ser pessoas, animais e outras coisas. E muitas vezes, dentro desse mundo aí do perverso, ele vai contrário, por exemplo, a nosso código penal. Então, a vida para o perverso também não é muito simples. Ela é muito angustiante. Mas ele não conhece outra forma, já que ele negou essa questão da angústia. E por fim, não menos importante, chegou a gente, né? Essa turma aí que lá vai dando conta da vida como a gente pode. No nosso caso, né, do recalque, o conteúdo ali problemático do Édipo, ele é escondido dentro da gente. A gente sabe que perdeu aquilo ali, mas a gente mantém aquele guardadinho num lugar escondido dos outros e escondido da gente mesmo, sabe? E como que essa dor vem? Ela vem através de sintomas. Então, quem faz sintoma é o neurótico. Ele pode ter um sintoma fóbico, por exemplo. Porque passar pela triangulação edipiana é uma coisa muito amedrontadora, porque você perder o seu objeto de amor dá muito medo de você perder outras coisas. Então ele desloca esse objeto que ele perdeu, ele desloca, por exemplo, para a água. Tem medo de água, tem medo de altura, tem medo de aranha, tem medo de cobra. Mas, na verdade, é apenas esse recalque, né? Recalque não é inveja, que muita gente pensa, fulano é recalcado, que tem inveja. Não, recalque é quando você esconde uma dor de você mesmo. Pode vir para essa estrutura se tornar histérica, que antes a gente pensava que era só mulheres que eram histéricas, porque hísteros, né, vem da palavra, quer dizer útero, né? Mas também temos homens histriônicos que apresentam sim essa estrutura neurótica histérica. Pro histérico acontece o quê? O mundo me tirou meu objeto de amor, então o mundo me deve. Então é aquela pessoa que está constantemente triste. E a neurose obsessiva, por exemplo, aquela obsessão que vai para o perfeccionismo, ou vai para, por exemplo, a obsessão por limpeza, ou por certo tipo de organização, que é diante da angústia, o neurótico obsessivo, ele pensa assim, não vou mudar nada, porque estava tudo bem e alguma coisa desmoronou meu mundo, talvez eu mantendo alguma coisa sob controle, eu vou evitar a dor. Então,
Basicamente é isso daqui. Então agora a gente vai falar sobre frustração, angústia e limites. São dores que fortalecem e forjam o ser humano verdadeiramente livre. O que é um ser humano verdadeiramente livre? É um ser humano que ele sabe que ele é um ser humano, passível de falha, passível de frustrações, passível de angústia, e é alguém que não pode fazer tudo na vida, ele tem limites. Então, ensinar, deixar nossos filhos aprenderem sobre isso daqui, ajudam muito que ele aprenda que a dor, ela está em algum lugar dentro dele e que ele tem como desenvolver ferramentas para lidar com essa dor. Que a dor está dentro da vida e não a vida está dentro da dor. Porque o que acontece quando alguém chega no autoextermínio? Ele quer acabar com alguma dor. Como ele não sabe que a dor está dentro dele e não ele dentro da dor, a pessoa acaba tirando a própria vida como uma maneira de matar a dor. E quando a gente fala de autoextermínio, que é um assunto aí mesmo que eu não gosto nem de pensar, mas é comum nós vermos aí jovens que abusam da velocidade, abusam de droga, têm relacionamentos afetivos muito traumáticos, pessoas que se ferem, que se automutilam muitas vezes. Por quê? Ele ainda não sabe, ou aquela menina ainda não sabe descobrir, não sabe onde que aquela dor está localizada. Ele se confunde, o corpo físico se confunde com a dor. Então, gente, é muito mais do que ensinar alguma coisa. É dar 3 presentes muito importantes aí para os nossos filhos. Esses 3 presentes, eles vão fortalecer a autoestima. Por quê? Saber que você tem limites, saber que você não dá conta de fazer tudo, saber que você pode desenvolver ferramentas é que vão dar noção de processo, início, meio e fim. Então, nós temos muitas pessoas que têm muita iniciativa e muita acabativa, mas nós temos poucas pessoas que dão conta de gestar um processo. Exatamente porque quando chegam os obstáculos, a pessoa não sabe o que fazer, ela não sabe buscar dentro de si a força e ela desespera e abandona. Tem gente que não dá conta de esperar uma comida chegar que pediu pelo telefone, né? Liga para lá e fala, já tem meia hora que eu estou esperando, às vezes só passou 3 minutos ou 5. Então a noção de processo ele aumenta muito a autoestima, porque as pessoas que têm noção de processo, elas conseguem realizar muito mais sonhos e projetos do que a pessoa que não tem essa autoestima. A autocrítica, gente. A gente tem um vídeo aqui sobre autocrítica e semana que vem vai sair um outro novo, que é a pessoa diante de algo que ela fez, ela mesma vai lá e vê o que ela pode melhorar, em quais pontos que foram fracos e melhorar. Então, quem tem capacidade de autocrítica tem uma autoestima mais fortalecida, porque ela sabe que ela não é o erro que ela causou. Ela sabe que o erro é um professor e ela vai aprender com isso. A questão da expectativa. Nós somos seres desejantes, né? E o ideal é que a gente esteja assim, tem que ter um motivo para a gente trabalhar, levantar e crescer, desenvolver e aprender novas coisas. E as pessoas que param nos primeiros obstáculos, elas vão ficando pessoas com menos expectativas porque ela tem medo da frustração. Quando a gente consegue permitir que a criança sinta, né, essas situações difíceis aí, está ali para auxiliar na hora que a criança requisita, ela consegue trocar a palavra problema por dificuldade. O problema é alguma coisa, às vezes, insolúvel, mas ela entende os reveses da vida como dificuldades que ela pode enfrentar. A impermanência da dor e do prazer. Isso é muito importante e a gente vai ter aqui uma aula que vai falar sobre o princípio do prazer, além do princípio do prazer. O que é importante agora é a gente saber que ensinar para os nossos filhos que nem a dor é permanente e nem o prazer é permanente é que vai fazer com que ele tire o melhor proveito da vida. Quando a criança sabe que ela passa por situações difíceis, mas ela encontra dentro dela
maneiras de fazer frente a isso, ela vai se tornando cada vez mais capaz, ela vai desenvolvendo capacidades criativas para sair das dificuldades. Ela encontra, né, as saídas e evita uma coisa que a gente chama de profecia autorrealizável. É quando a pessoa fica muito pessimista, porque ela não, a mínima dor para ela já é o fim do mundo. Aí ela pega e fala, eu não vou fazer isso não, porque esse aqui vai dar errado, esse aqui não vai dar certo, aqui não vai dar certo, não vai dar certo. No fim das contas, não dá certo mesmo. Por que ela é uma profecia autorrealizável? Porque ela não teve investimento libidinal. A pessoa não aplicou investimento naquilo, porque ela já acreditava que ia dar errado, então fica aquela pessoa ali medíocre. E o mais importante, gente, que é a gente consegue deixar na mão da criança a capacidade, cada vez ela vai desenvolvendo mais, de ser o sujeito da própria vida. Então ninguém não vai entrar na vida dela e mandar na vida dela, nenhuma igreja, nenhuma seita, nenhum grupo de amigos. Por quê? Porque ela está desenvolvendo a capacidade de ser o sujeito da própria vida. Bom, e por que é tão difícil para a gente aí? Que hora que a gente acaba se embaraçando para deixar essa criança sentir o limite, sentir a introjeção da lei, sentir as angústias? Gente, a angústia ela é tão importante que ela está ligada, por exemplo, à produção de adrenalina. Então, isso aí também, futuramente, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar mais, mas é importantíssimo essa estruturação que vem em viver os momentos de angústias. Primeiro porque os pais, em geral, eles, quando a criança precisa de receber uma frustração, seja ela qual for, você não vai na casa da sua amiguinha hoje porque você não fez o seu para casa a contento, fez faltando pedaço, tal, você vai ficar em casa. Pronto, então a criança está recebendo a introjeção da lei através de uma política de consequências de algum ato que foi dela, para ela aprender a fazer nexo causal, e aí nós vamos e apresentamos uma punição, por exemplo, né? Política de consequência. Então você não vai na casa da amiguinha, mas aí o papai ou a mamãe pede um açaí ou pede uma pizza. Aí o que acontece? Você coloca a criança na política de consequência e compensa. Por que a gente faz isso? Porque nós misturamos nossas dores com a dor da criança. Nossa, ele deve estar sofrendo demais. Tadinha da minha filha. Nossa, mas ela deve estar sofrendo demais, 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 demais. Eu pego, vou lá e coloco uma compensação no lugar da frustração. Que hora que essa criança sentiu a frustração? Ela vai entender o quê? Todas as vezes que a coisa estiver ruim para mim, lógico que vai aparecer a vida vai me compensar de alguma forma. Então, às vezes, nós criamos, nós pais, acabamos colocando a criança com alguns traços aí, às vezes até psicóticos que ele nem tinha, ou com traços histéricos, porque a gente vai e compensa, o que ele entende? O mundo vai me compensar. Outra coisa, vamos imaginar, então teria uma festa, e a festa foi cancelada. Ô, minha filha, mas a festa foi cancelada, por isso, por isso, por isso, por isso. Ah, o time perdeu, mas perdeu porque o técnico é assim, 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 porque aquilo, aquilo, aquilo. Nós ficamos justificando para a criança, como se a vida fosse explicar para a criança por que morre alguém. Não, vai ter perguntas sem respostas. E nós, nesse medo de ver nossos filhos crescer, a gente vai lá e justifica por que aquele mal-estar está acontecendo. Certo? Tentamos ficar traduzindo para a criança com palavras alguma coisa que a criança tem que sentir para ela se estruturar. Ela precisa sentir, encontrar força interior para sair, e nada disso precisa de muitas palavras, não. Aí nós vamos lá e tentamos ficar explicando tudo com palavras e tentando saber da criança como que ela tá, para finalmente a gente ver que a criança está bem e a gente ficar bem, né? Aí imediatamente, quando a criança está diante de uma frustração, a gente vai lá, corre e tenta dar uma solução, né? A gente tenta, por exemplo, ser com o mundo inteiro da criança, preencher todos os vazios da criança. E queremos que a criança preencha o nosso vazio interior. Gente, vazio interior faz parte de todo ser humano saudável.
Então, por que que a gente vai tentar preencher todo o vazio da criança? Por que que nós vamos jogar esse container de peso em cima da criança para que ela seja o nosso mundo, né? E nós precisamos que a criança desenvolva, por exemplo, outras amizades. E pensamos que nós vamos desenvolver com nossos filhos, por exemplo, uma fraternidade. Não, a gente não é amiguinho dos nossos filhos, não. A gente é o pai e a mãe. Estamos ali para apoiá-lo no que for necessário, ajudá-lo a fazer as melhores escolhas, mas a criança vai ter assunto que ela vai conversar só com as amigas dela, com os amigos dele. E você, a gente também não pode encher a cabeça da criança com problema de adulto. Ela não dá conta. Então, gente, tem uma coisa que acontecia antigamente que era muito boa, que era conforme o assunto, os pais falavam assim, sai daqui porque o assunto é de criança. Hoje não. Hoje a criança participa de... Ela fica ouvindo aquele tanto de demanda que ela não sabe como resolver, e isso é muito, muito ruim para a criança, né? Então, nós temos que lembrar que nós não podemos ser o mundo da criança, porque senão a gente faz a criança entrar numa fora-oclusão mesmo, e nós também não podemos colocar a criança para ser nosso mundo. A criança tem que viver a vida real. E a vida real não é só eu, né? Não é só a gente que é pai e mãe. Nós tentamos evitar a dor, por exemplo, diminuir a dor, enfeitar a dor, né? Ou distrair com comida, ou porque aquele amiguinho seu também ele é chato, ele é assim, assim, assim. Ah, mas aquela amiga sua, é Patricinha, é assim, 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 né? Nós temos essa, isso é até meio cultural, né? Que quando tem uma morte, por exemplo, a gente vai e coloca aquele tanto de flor, né? É uma maneira da gente, né? Tornar mais palatável aquele momento de dor, né? Mas a gente precisa de evitar ao máximo possível agir dessa forma, fazendo a evitação da dor, diminuindo, não, também isso aí não é para tanto. Não, gente, é realidade, a criança precisa de frustração, mesmo. E na hora que eu estiver sentindo angústia, a gente tem que fazer perguntas. Pois é, minha filha, então tá, ficou assim, ficou ruim mesmo. Tem alguma coisa que você acha que a gente pode fazer para você sentir melhor? Às vezes a criança vai falar assim, não, só quero ficar sozinha aqui um pouquinho. Então, vamos pensar aí em uma maneira melhor de dar conta disso, né? Uma outra coisa que acontece muito que é assim, os pais eles culpam outras pessoas ou circunstância, mesmo que indiretamente, né? Então, por exemplo, não deu certo, você foi lá naquela festinha, chegou lá, não foi bom e tal, ninguém, mãe, ninguém conversou comigo lá na festa, mas também lá só tem umas meninas bobas, umas meninas chatas, ou também fazer uma festa nesse horário, nesse lugar, tal. Então, nós não deixamos a criança sentir o mal-estar que ela está sentindo. Nós ficamos, sabe, colocando culpa, responsabilidade em outros lugares e pessoas. Né? Já falei do preenchimento do vazio, né? Gente, isso aqui é uma coisa, mas é muito importante. Se dessa aula toda aqui ficar essa frase, para mim já está ótimo. Nós acabamos deixando a criança ocupar o lugar, o investimento libidinal e o tempo que seria dedicado ao cônjuge. Então, o que, que acontece? A criança, ela tem que ter o tempo dela, ela tem que ter o lugar dela e ela tem que ter um período de tempo que os pais investem nela. Então, muitas vezes os pais eles se transformam em funcionários dos filhos. Não estou sendo exagerada nisso aqui, não. Tem mãe que a vida dela é a filha. Então, por exemplo, a mãe sai, trabalha na loja, levanta cedo, vai para a loja, chega em casa 17 horas. Porque não faz horário de almoço, 17 horas. De 17 horas até a hora que a criança deseja dormir, a mãe está por conta da criança. O tempo todo. O pai da criança, a mãe não tem nem tempo, nem paciência, nem de escutar, nem de falar, nem de explicar, nem de entender. E isso, gente, é uma mensagem extremamente perigosa para a criança. Isso é uma mensagem de criar para a criança um mundo de estrutura perversa, onde ela pode tudo. E aí, o sistema de governo da casa fica sendo a infantocracia, que é o quê? No fim das contas, o que vai ser feito na casa é o desejo da criança.
Isso é muito sério, gente. Mas é muito sério mesmo. Isso afunda, destrói, estraga qualquer estrutura que a criança está tentando fazer. Então vamos pensar nisso aí com carinho. Limites. Então sempre que a gente fala de limite, a gente pensa na palavra não. O não, ela é uma palavra que deve ser usada com moderação. Eu até faço esse testezinho que eu falo assim, vou falar uma coisa e você vai me obedecer. Não pense numa maçã vermelha. Imediatamente a gente pensou. Se eu quisesse que você pensasse numa maçã verde, eu já te falaria, pense numa maçã verde. Então o não, ele não precisa ser falado muitas vezes. Porque na hora que a criança escutar um não, ele é um não mesmo. O sim é para tudo que é sim. Então muitas vezes a gente vai e fala, não, isso não pode assistir televisão de tal hora a tal hora. Tá. Mas um dia eu estou muito cansada, não estou afim de ver a cara de criança, aí eu vou e deixo a televisão naquela hora. Então, tanto não quanto sim, eles têm que ser conceitos concretos. Não é conceito elástico, uma hora é uma coisa, depois é outra. Tem que ter coerência. Se a gente quer criar um adulto coerente, a gente tem que mostrar conceitos coerentes e sermos coerentes, principalmente. Correções em particular e elogios em público, né? E a gente muitas vezes faz o contrário, né? Quando a gente quer chamar a atenção de uma criança, chama em particular. Quando você quer elogiar, quanto mais gente assistindo, melhor. Porque isso fortalece a autoestima e cria um vínculo de segurança muito grande com a criança. Ele sabe que na hora que você for chamar a atenção dele, você não vai fazer ele passar pelo ridículo. Estimular o raciocínio. Eu falei ali um pouco antes. Diante de uma situação aí, não, vem cá. O que você acha que deu errado aqui nisso? Isso. O que você acha bom você fazer daqui para frente para evitar esse resultado? Isso. Nós precisamos estimular o raciocínio. E os pais já querem entregar o raciocínio pronto para os filhos. Certificar o aprendizado. Então, a gente precisa sentar com o filho. E aí, o que você aprendeu? Pois é, tem hora que é assim mesmo, né? Tem hora que as coisas não saem igual a gente pensa. Mas graças a Deus a vida não é só assim, né? O que você acha que a gente pode fazer junto aqui? Você tem que ter certeza que a criança está desenvolvendo a capacidade de lidar com a frustração, com limite e etc. Gente, quando a gente fala de rótulo aqui, sempre as pessoas pensam que a gente tem que evitar aqueles rótulos pejorativos, né? Mas quando você põe um rótulo, mesmo que ele seja teoricamente um rótulo agradável, você é muito bonita, você é muito bonita, você é muito bonita. Também é pesado para aquela criança ser só aquilo. Ou você é muito inteligente, é pesado para a criança. Então a gente precisa a todo custo evitar rótulos. Isso ajuda muito. Nossos filhos não são nossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Eles vêm através de nós, mas não de nós. E, embora vivam conosco, não nos pertencem. Gente, nós gostaríamos muito, muito mesmo, porque como nós já lidamos bem aí no ambiente, né, da vida, a gente já se organizou em muitas coisas, seria muito bom a gente continuar carregando aí nossos patinhos nas costas, né? Onde é mais confortável, é quentinho, não vai nem molhar. Mas o futuro do patinho é viver na água. Então nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos tornar nossos filhos mais capazes de lidar com a vida. E não é peso nenhum carregar nossos filhos, nós os carregaríamos o resto da nossa vida. Mas eles vão ficar com os músculos frágeis. Eles não vão desenvolver o que eles precisam desenvolver para serem pessoas íntegras, felizes, pessoas que conseguem amar e serem amadas, pessoas que conseguem realizar planos e projetos, pessoas que vão ser livres. Bom, e sempre no final eu gosto de fazer um convite. O meu convite aqui hoje é que a gente comece a pensar um pouquinho, né, em como nossas ações elas podem, de certa maneira, ser deletérias, elas podem ser muito prejudiciais para os nossos filhos.
Como, por exemplo, às vezes vai correndo tudo bem na vida dos nossos filhos e a gente, com nossas atitudes, a gente acaba criando, por exemplo, um ambiente que a gente faz, né, artificialmente uma foraclusão. Como que nós muitas vezes podemos fazer nossos filhos aí chegar em situações com transtornos afetivos, né? Colocar nosso filho para ter traços de estruturas perversas, por exemplo, né? Às vezes conseguimos chegar com a criança lá até a neurose, né? Que é o melhor que a gente consegue, mas aí nós acabamos aprofundando alguns traços nos nossos filhos, traços graves, apenas porque nós queremos preenchê-los completamente. Então, meu convite é que a gente pense nisso, e eu quero fazer um outro convite bem especial, que é quando você estiver diante de um pai ou de uma mãe que está aí, né, precisa desse conhecimento, mostra, compartilha com ele aí essa aulinha, não é uma aula assim maravilhosa, que isso aqui é só um material de apoio para as pessoas que eu trato, né, que eu cuido, mas vamos tentar, às vezes os pais não sabem de algumas coisas, né? Às vezes eles não têm conhecimento. Então, às vezes, né, a gente, assiste essa aula aí, eu assisti, eu gostei, pode ser muito bom. Não é planejamento nosso fazer monetização de canal. Então, quando a gente pede para a pessoa compartilhar, ou curtir, ou escrever aqui o que pensa, que é importantíssimo, o que ela gostaria que outras coisas que a gente falasse, é exatamente para cumprir essa função de muitas pessoas terem acesso a esses conhecimentos. E eu costumo falar que eu nunca vi um pai ou uma mãe mal intencionado, graças a Deus. Então a gente, com a melhor das intenções, às vezes por causa de uma informação, a gente acaba fazendo alguma coisa que não é bacana para o nosso filho. Desejo paz, harmonia, muito amor na vida de todo mundo. Fiquem com Deus, até a próxima.